Pessoal, hoje, dia 4 de março, é Dia Internacional de Conscientização sobre o HPV. O HPV é um tema super frequente aqui no consultório. Em geral, as consultas iniciais duram até 1h30, porque ele vem carregado de dúvidas, de tabus das pacientes. E eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente falar sobre ele aqui. Então, eu trouxe uma dúvida super comum nas consultas sobre o HPV, que é: eu posso tomar a vacina contra o HPV se eu já comecei a minha vida sexual ou se eu já tive HPV? Então, entendendo um pouquinho das duas vacinas que a gente tem disponíveis aqui no Brasil contra o HPV. Aqui no Brasil, a gente tem a vacina bivalente contra os tipos 16 e 18 do vírus HPV e a vacina quadrivalente contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV. Elas podem ser aplicadas a partir dos 9 anos de idade e a forma de aplicação vai ser diferente. Nos adolescentes até 15 anos, são apenas 2 doses e nos adultos, 3 doses. E aí, todo mundo pode tomar a vacina contra o HPV? Todo mundo deve tomar a vacina contra o HPV. Não importa se você já teve HPV na vida, se você já iniciou a sua vida sexual, se você está com HPV agora, se você tem um parceiro fixo, a vacina do HPV é a prevenção permanente contra esses 2 ou 4 tipos do vírus. Diferente de quando a gente entra em contato com o vírus, que a gente pode criar uma imunidade transitória e perder essa memória imunológica com a vida, quer dizer, se tornar suscetível de novo ao vírus HPV que você já teve. A única contraindicação formal à vacina do HPV são gestantes. Em grávidas, a gente não recomenda a vacina. E lembrando aqui que ela pode ser aplicada em meninos e meninas, homens e mulheres. E aonde eu posso tomar a vacina? Bom, para crianças e adolescentes, você pode tomar a vacina no SUS. O SUS aplica a vacina quadrivalente a partir de 9 anos em meninas até 14 anos e em meninos de 11 a 14 anos. Agora, se você tem mais idade do que isso, em qualquer centro de vacinação privado, você pode tomar a vacina, conversa com a sua médica, entende as indicações e se tem mais dúvidas sobre o HPV, vamos abrir aqui um canal de comunicação e falar um pouco mais sobre ele. Me manda aqui. Grande maioria dos casos pelo próprio sistema imunológico da pessoa, a menos que ela tenha algum problema imunológico maior. Porém, as lesões que ele causou, sejam elas visíveis ou não visíveis a olho nu, e eu recebi uma das perguntas mais comuns nas consultas, que é: o HPV tem cura? Sim, o HPV tem cura, mas a gente tem que olhar de duas formas diferentes. O vírus vai embora, não vão embora sozinhas. Então, para o tratamento das lesões, a gente precisa intervir. Por isso, é essencial o acompanhamento com um especialista, o diagnóstico correto da sua situação, para daí poder traçar o tratamento e o acompanhamento corretos. Ainda falando um pouquinho sobre o HPV, eu recebi muitas perguntas específicas de casos pessoais. E daí não dá para eu responder essas perguntas tão específicas. Mas vou tentar juntar essas dúvidas de forma mais geral. Quanto tempo o vírus demora para ir embora do organismo? Bom, os estudos científicos mostram que ele sempre vai embora mais rápido do organismo masculino, que tem uma genitália externa e menos convidativa ao vírus, do que do organismo feminino. E no organismo feminino, muitas variantes vão influenciar. A imunidade da paciente, medicações que ela pode usar para auxiliar na eliminação do vírus, enfim, N outras questões. Então, você pode encontrar vírus HPV indo embora em até 6 meses de contaminação ou em 5 anos ou mais de contaminação. Isso varia muito de paciente para paciente. Uma outra dúvida é como se proteger, como que acontece a contaminação. Bom, a forma mais eficaz de se proteger é tomar a vacina, que a gente já conversou. Mas além da vacina, eu tenho que usar o preservativo na relação sexual. O preservativo não me protege 100% contra o HPV, porque ele vai cobrir só o pênis. Ele não vai cobrir os grandes lábios da vulva, a base do pênis, a bolsa escrotal, e assim eu vou continuar tendo contato com áreas de contaminação possível. Mas, claro, é essencial usar o preservativo, porque esse contato vai ser menor. E daí, algumas pacientes perguntam, mas se eu não tenho lesões, mas tenho o vírus presente, eu posso contaminar meu parceiro?
Pode, mas de forma menos frequente também. Daí são casos individuais. A gente tem que analisar caso a caso para poder orientar essa paciente. E se eu tenho HPV na vulva, ele também pode disseminar para o colo do útero e para a vagina? Gente, entendam que trato genital inferior envolve colo do útero, vagina e vulva. Se eu tenho HPV em um desses lugares, entende-se que eu tenho em todos eles, porque a comunicação ali é muito intensa e a troca de secreção também. Então, a gente não individualiza mais a pesquisa, a gente pesquisa pela coleta do colo do útero, como se fosse uma pesquisa única, tá? HPV é um assunto gigantesco, eu gosto tanto que por mim eu fico falando dele assim por horas, mas não funciona nos stories assim, né? Então vamos focar em 2 pontos principais. O primeiro deles é como que é o diagnóstico. O vírus HPV é muito frequente na população em geral. Até 80% das pessoas sexualmente ativas, quer dizer, que já iniciaram a sua vida sexual, têm ou já tiveram HPV. Quer dizer, é muito comum, muito fácil de acontecer. E por isso a gente precisa ter o diagnóstico. Esse diagnóstico, falando em rede privada de assistência à saúde, pode ser sempre pautado por um exame de HPV. Naquele mesmo Papa Nicolau que você colhe em citologia líquida, que é mais moderninho do que aquele da lâmina antigo que se fazia, a gente pode pedir um teste de HPV e saber se essa paciente tem ou não HPV. E aí? Daí você faz o teste de HPV e descobre que tem HPV. O que eu faço com essa informação? Saio desesperada? Não necessariamente. Daí a gente tem que correlacionar essa informação com o Papa Nicolau mais recente dessa paciente, que geralmente é feito junto com esse teste de HPV, com o exame físico dessa paciente, se ela tem alguma alteração visível ou não, e, se necessário, com a colposcopia e a vulvoscopia. Quer dizer, a gente faz o diagnóstico no exame ginecológico sempre com o artifício de uma pesquisa específica, e daí a gente vai definir qual é o tratamento necessário para aquela paciente ou se só o acompanhamento basta, que também é uma possibilidade. E parece que o momento que a gente está vivendo colocou holofote na importância das vacinas na nossa vida. E aí vamos falar do segundo ponto sobre HPV que eu elenquei para hoje, que é a vacina contra o HPV. Aqui no Brasil, a gente tem 2 vacinas disponíveis, que são causadores de verrugas genitais, que nem sempre são aquelas super horrorosas que a gente encontra na internet. Então, a gente tem essas 2 vacinas disponíveis aqui no Brasil, sempre dando mais foco para a quadrivalente, porque ela é mais completa contra o vírus HPV. A bivalente, que só tem os tipos 16 e 18, quer dizer, com foco só na prevenção do câncer de colo de útero, ou a quadrivalente, que tem, além dos tipos 16 e 18, o tipo 6 e o 11 na sua prevenção. E como que eu tomo essa vacina? Essa vacina é indicada para crianças entre 9 e 15 anos em apenas 2 doses com 6 meses de intervalo. E em adultos há sempre a necessidade de 3 doses. Vai variar um pouquinho o intervalo entre essas doses, entre a bivalente e a quadrivalente, mas são 3 doses necessárias. E quem pode tomar essa vacina? Todo mundo. Ah, mas eu tenho HPV, estou com HPV agora, posso tomar vacina? Pode. Ah, mas eu já tive HPV na vida, posso tomar vacina? Pode. Eu nunca tive? Pode. Sou homem? Pode. Sou mulher? Pode. Quer dizer, todo mundo pode tomar a vacina, inclusive as pessoas mais velhas. Ela não tem contraindicações nesse sentido, entre ter ou não ter o vírus. Bom, esclarecemos aí algumas dúvidas de HPV e eu vou deixar a caixinha, se você tiver dúvida de HPV, me manda e se eu conseguir eu esclareço aqui. Recebi essa solicitação de uma amigona de trabalho, uma profissional que eu admiro muito e eu não tenho como não cumprir esse pedido. Então é verdade, eu falo para as pacientes sempre em consulta que HPV é igual Minion. Tem vários subtipos diferentes, mas todos eles com alguma característica parecida. E daí, quando você constrói anticorpo a 1 ou 2 subtipos, como são todos Minions, esse anticorpo tende a se adaptar mais facilmente se você tem uma nova infecção, ou aí sendo feito durante aquela infecção vigente para combater aquele vírus que já existe no seu corpo. Então, sim, existe um benefício da vacina tanto na paciente que está com HPV naquele momento, quanto na paciente que na vida terá contato com outro HPV, essa vacina vai ter um efeito positivo na eliminação desse outro HPV.
E isso é uma recomendação off-label, que a gente fala no termo médico, quer dizer, é uma recomendação fora da bula, porque a vacina tem uma função preventiva, não terapêutica, ela não trata a infecção por HPV, ela previne que você tenha a infecção. Mas a gente vê em vários estudos um ganho marginal aí, um benefício fora dessa indicação de bula que também deve ser levado em consideração, portanto todo mundo deve tomar a vacina contra o HPV.